Neste mês que comemoramos a Reforma Protestante, não poderíamos deixar de lembrar que um dos grandes desafios da Reforma Protestante é conscientizar o povo, o homem, de que Deus enviara seu Filho Jesus. E Ele é o único que nos conduz ao próprio Deus. Não há outra forma de nos achegarmos a Deus. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, um dos grandes desafios da nossa realidade hoje também é entender isso. Compreender que só em Jesus há salvação. Não há outro método de chegarmos a Deus. E a palavra de Deus, no livro dos Salmos, ela nos traz essa compreensão da companhia de Deus, do favor de Deus a nós. O livro do Salmo 125, verso 2, diz que os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala, firme para sempre. Como em derredor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Deus está sempre conosco, nunca nos abandonou. E por nos amar, enviou o seu Filho Jesus a morrer numa cruz e nos dar a salvação. Só em Cristo há salvação. Por isso nós podemos hoje, com alegria no nosso coração, dizer que somente Cristo é Senhor. Porque somente Ele é quem nos dá o acesso ao Pai, ao grande Deus Criador. E com alegria no nosso coração, também possamos dar glórias somente a Deus. Por isso, neste mês da Reforma, sempre lembramos desses pontos, que são pontos importantes na vida do cristão, dentro desta compreensão. O Senhor nosso Deus, faça-nos entender a sua palavra, faça-nos entender o seu propósito, e que possamos confiar que o Senhor está conosco. E estes que confiam no Senhor, eles são como um monte que não se abala, que não nos abalemos, que mantenhamos firmes, porque o Senhor está conosco. Que Ele nos abençoe e que nesse momento grande Deus, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que nunca abandona o seu povo, Deus que promete, Deus que cumpre, Deus que faz infinitamente mais do que pensamos ou sonhamos. Diante de Ti, Senhor, nos colocamos agradecidos pelo Teu favor a nós. E assim, ó Deus, conclamamos o Teu nome, ó Pai, para que possamos, ó Senhor, viver uma vida santa e digna da Tua presença. Dá-nos, ó Deus, a compreensão de que Jesus é o único Salvador da nossa vida. E o Senhor, ó Deus, nos deu, ó Deus, esse acesso através de Jesus Cristo. Que nós possamos, ó Deus, nessa compreensão, dar glórias somente a Ti. E a Tua palavra, ó Deus, seja ela evidente na nossa vida. E que nós possamos, ó Deus, diante da Tua presença, estarmos, ó Pai amado, porque a Sua graça tem nos alcançado. No santo nome de Cristo Jesus, assim nós Te louvamos, bendizemos o nome. Amém. A Ti, meu Criador dos altos céus, Senhor, eu quero honrar. Aceita a adoração que a voz e o coração te vem bondoso, Pai, aqui prestar. A Ti, Emanuel, por Teu amor
Consolador, divino preceptor, eu louvarei com teu poder sem par. Oh, vem me iluminar e assim ao teu fulgor eu brilharei. Amém. Isaías 53, do 4 ao 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém. Vinde, crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unidos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, a vitória nos dará, e a glória eterna aos céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Senhor Deus e Pai amado, mais uma vez nos colocamos, Senhor Deus, na Tua presença, reconhecendo, Senhor Deus, o Teu amor e a Tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Somos gratos, pedimos perdão, Senhor Deus, porque reconhecemos que somos pecadores. Mas Tu, como Deus precioso para a vida do Teu povo, nos colocamos, Senhor Deus, entendendo a Tua misericórdia. Por isso nos humilhamos, Senhor Deus, pedimos que abençoe a nossa igreja. Que o Espírito Santo interceda, Senhor Deus, na vida de cada irmão, para que podemos ter a compreensão, Senhor Deus, que só vivemos porque Tu é o Deus precioso para nossas vidas. Somos gratos, Senhor Deus, porque Tu tem abençoado a nossa igreja. Somos gratos porque Tu tem abençoado as nossas casas.
E somos gratos, Senhor Deus, porque Tu tem colocado as nossas mãos sobre as nossas enfermidades e segundo o Teu querer, Teus curado segundo a Tua vontade. Por isso, Pai, nos agradeço de joelho, porque sabemos que Tu é um Deus que ilumina, Senhor Deus, o nosso caminho para poder viver, Senhor Deus, de forma agradável o Teu nome. Por isso pedimos que Esteja abençoando nosso país, suplicamos que abençoe a nossa cidade, nosso bairro, a nossa igreja, a todos aqueles que necessitam de Ti, Senhor Deus, que o Senhor possa fazer segundo o Teu querer e a Tua vontade. Tudo isso agradecemos em nome de Cristo. Amém. Leitura bíblica do Salmo 135, versos de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Amém. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, que a cada dia eu queira mais e mais
estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, Senhor Jesus, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos louvando a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa semana que Tu nos deste, ó Pai, que Tu possa estar nos abençoando, Senhor, e nos conduzindo nessa nova semana que se inicia, ó Pai. Que Tu possas estar recebendo o nosso louvor no Teu santo trono de glória, Pai, e que ele chegue, Senhor, para Ti como um aroma suave e agradável, ó Pai. Que possamos, Senhor, louvar a Ti em todas as nossas ações, Senhor, em todas as horas do nosso dia, Senhor. Que nossa vida seja sempre para o louvor da Tua obra, Pai. E que Tu possas se alegrar com os nossos louvores, ó Pai. Assim que eu te oro, Senhor, te peço, Senhor, para que abençoe a palavra que vai ser pregada essa noite, Senhor, e que possamos recebê-la em nossos corações, ó Pai. Assim que eu te oro, Senhor, te peço e te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois deste momento de adoração, contrição, louvor, vamos agora então nos edificar nas Escrituras Sagradas. Para tanto, vamos ao livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, faremos leitura dos versos 17 ao 35. Realmente é um texto bastante longo, mas como trata-se de uma narrativa histórica, é necessário que nós realmente façamos uso deste trecho um pouco extenso, mas tão rico para nos abençoar, com o tema mais bem-aventurado é dar que receber. O próprio Senhor Jesus Cristo disse esta expressão e servirá então de tema, tendo como personagem central a pessoa do apóstolo Paulo. E aqui então, Atos 20, de 17 ao 35, vamos então dividir em 3 momentos, versos 17 ao 21, 22 ao 27 e a última sessão do 28 ao 35. Então façamos esta leitura, 17 ao 21, que nos diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Versos 17 ao 21, nós temos então este momento em que Paulo
encontra-se com os presbíteros de Éfeso e traz esta palavra como que uma palavra de despedida. E neste momento, então, ele traz à memória a respeito do seu proceder junto àquela igreja, junto àquela cidade, posto que o que ele ensina publicamente, mas também de casa em casa. O ministério do apóstolo Paulo, de fato, era assim: pregava à beira do rio, pregava num lugar público, em uma praça, como em Atenas, por exemplo, num lugar chamado Areópago. Então Paulo tinha mesmo esta característica que lhe era própria. Pregava realmente aproveitando os momentos e as circunstâncias. E o que ele dizia? Ora, o texto está dizendo que a mensagem central era o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, notemos bem, Paulo é judeu, ele é da tribo de Benjamim, ele era fariseu, um homem conhecedor das Escrituras e também culto, no sentido de conhecer vários idiomas. E aqui está Paulo certamente falando o grego, porque o koiné, que é o grego comum, era a língua mais falada no período do Império Romano. E assim então temos Paulo anunciando o Evangelho, falando do Evangelho, pregando o Evangelho, ensinando a respeito de Jesus e ensinando como é este arrependimento para com Deus. E isto lança muita luz em alguns aspectos na nossa vida. Eu e você, ao longo da vida, podemos nos encontrar com pessoas importantes. Eu me lembro de uma certa ocasião em que eu fui apresentado a um juiz, presidente de um tribunal de justiça do estado. E eu fiquei assim, vamos dizer, honrado, porque alguém me apresentou ao juiz. E não foi num lugar qualquer. O juiz nos recebeu em seu próprio gabinete, preparou um café da manhã e foi um encontro realmente marcante. O nome dele era Dr. Gersinho Silva. Depois foi trabalhar com a ONU, umas questões assim envolvendo a área de direitos humanos. Mas eu me senti honrado. Alguém me apresentou ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Numa outra feita, alguém me apresentou a um desses comediantes que temos na televisão, um chamado Dedé Santana. Pela Associação de Ministros do Evangelho daquele estado, foi promovido um evento e nós almoçamos juntos, pastores e este personagem. Naquele momento de sua vida dizia-se evangélico. E bastante interessante aquele almoço que tivemos ali, e eu me senti novamente honrado. Então veja, num outro momento, alguém me apresentou a uma reitora e ao mesmo tempo mantenedora de uma determinada universidade. Me senti honrado. Então, nós nos sentimos honrados quando somos colocados diante de pessoas importantes. Mas o que realmente me tornou uma pessoa diferente não foi ter conhecido estas pessoas e outras tantas ao longo da minha vida, mas a pessoa que realmente mudou, marcou, foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Alguém me apresentou ao Senhor Jesus Cristo. E isto realmente é algo que eu e você podemos fazer, assim como Paulo entregou-se de corpo e alma para este ofício, apresentar Jesus às pessoas, apresentá-lo de maneira correta, apresentá-lo de maneira verdadeira, apresentá-lo como quem está envolvido com a causa do Evangelho. E isto Paulo fez ao longo de sua vida. Mas aqui nós estamos percebendo esta palavra que ele diz no verso 19: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Esta era a causa dele enfrentar ciladas, falsos irmãos, até a própria morte. Este era o motivo. O motivo era levar adiante a mensagem do Evangelho. Como é importante nós olharmos para o apóstolo Paulo no seu ministério do Evangelho e olharmos para nós também, neste envolvimento que faz de nós pessoas realmente abençoadoras, porque abençoado você já é, você conhece Jesus. Tem quem não conheça, não se deparou ainda com a luz dos homens. Para aquele que nele crê, venha ter vida. Ainda tem pessoas morrendo sem Jesus, pessoas jovens, pessoas velhas, crianças, e nós temos que anunciar Jesus. Daí então, o apóstolo segue. Vamos aos versos 22 ao 27. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. 22 ao 27. Notemos então este compromisso de Paulo com o Evangelho e com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia, no momento de sua partida para Jerusalém, o que o aguardava pelo caminho. O Espírito Santo já lhe revelara o que estava por vir. E o que estava por vir? Cadeias e tribulações. Alguém poderia dizer nos dias de hoje, os evangélicos que tem por aí, isto não é de Deus, isto não é de Deus. Onde já se viu cadeia e tribulações para quem é servo do Senhor? Isso não é verdade, não pode ser assim. Pois foi assim que este servo de Deus cumpriu com o seu ministério, foi a Jerusalém, e de fato o que o Espírito Santo lhe havia anunciado tinha de se cumprir, e de fato esperavam por ele cadeias e tribulações. E eu e você não somos diferentes de Paulo, somos servos. Não podemos pregar um evangelho que seja para o enriquecimento, para a fruição da vida, em palácios, em fazendas, no que quer que seja. A vida, ela é sim graciosa, é um dom de Deus, é uma bênção, mas não podemos determinar coisa alguma como servos. Podemos sim nos predispor a servir Jesus, sabendo também nós, por boca do próprio apóstolo Paulo, que todos que querem viver segundo o Evangelho, sim, passará por perseguições e por provações. É impossível, é próprio dos servos de Deus sofrer nesta vida, neste mundo, neste século. Por isso então, é inspirador olhar para a atitude do apóstolo Paulo, que não se acovardou. Jerusalém me espera cadeias e tribulações. Então eu vou para Samaria. Eu vou para Jope. Não. Ele foi para Jerusalém. Ele foi para o cumprimento de seu ministério. Veja o que ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Lembro-me de uma brincadeira que se fez com respeito a uma igreja que era considerada clandestina, e aí então entrou um soldado pela porta, de fuzil na mão, e deu uma rajada no teto e disse: os que querem servir Jesus, pode continuar no templo.
porque vai se ter comigo. Aí foi saindo. Ficou, não lembro bem a história, mas talvez uma pessoa só ou duas. Aí aquele soldado olhou para aqueles dois: vocês não vão embora? Aqueles dois membros da igreja disseram: não, nós vamos ficar. Então tá, eu queria orar com quem realmente está disposto a morrer por Jesus. E aquele soldado era um crente. É uma mera colocação de algo que eu nem sei se é verdade, deste tempo de cortina de ferro e de tantas histórias que vinha da União Soviética para cá. Não sei se é verdadeira a história, mas dá para entender o que a história queria dizer com isto. É o que Paulo viveu. O que me espera em Jerusalém? O Espírito Santo diz: cadeias e tribulações, eu vou. E eu fico olhando para muitos líderes nos dias de hoje que numa situação dessas, ele diria que o Espírito Santo não seria o Espírito de Deus, mas seria o Espírito do diabo. Porque tem pregador aí que anda dizendo, inclusive, que doutrina da predestinação é do diabo. Imagina então o Espírito Santo dizer: vai, porque o que te espera são cadeias e tribulações. Coloque em xeque muitos pregadores dos nossos dias e muitos crentes que querem Jesus como se fosse um gênio da lâmpada para lhes satisfazer desejos de bens que querem possuir. Voltemos para Paulo. Olha o que ele diz: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então ele está certo de que ele vai e que é uma ida sem volta. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu e você também precisamos aprender com Paulo a pregar todo o desígnio de Deus. Um arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo de uma maneira completa, de uma maneira exemplar. Exemplar pela palavra e pelo testemunho. E a Bíblia Sagrada nos ajuda, e o Espírito Santo nos ajuda a que realmente sejamos servos deste quilate que Paulo aqui nos traz com tanta humildade. Ele não é arrogante, ele é humilde. E porque é humilde é que ele aceita sobre si um jugo tão duro, um caminho tão espinhoso, tão sofrido. Mas ele pensa: Jesus morreu por mim, logo todos morreram. E se ele deu a vida por mim, também eu devo dar a vida pela igreja. Esse era o pensamento do Espírito Santo em Paulo, e Paulo assim nos ensina. Então vamos avançar mais um pouquinho, versos 28 ao 35, que é a última sessão, para não ficar muito longo. Veja os versos 28 ao 35 então. Do momento da certeza de sua despedida, o que ele disse para a igreja? Agora cada um tome sua vida, cada um que se vire. Não! O que ele diz? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Está falando com quem? Atos 20, 28 é a palavra dirigida aos presbíteros, que está escrito no verso 17. Preste atenção. De Mileto mandou chamar a Éfeso. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E para estes presbíteros da igreja, no verso 28, Paulo diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Cabe aqui a palavra do pastor, eu, Rogério. Bispos e presbítero são sinônimos, é a mesma palavra, é o mesmo termo. Aqueles que supervisionam a igreja. Então, no Novo Testamento nós temos ora o termo bispo, ora o termo presbítero, mas eles se equivalem. Não tem nenhuma hierarquia aqui estabelecida para bispos e presbíteros, como se um fosse em maior autoridade que outro. Não. Bispos e presbíteros são de uma mesma autoridade. Por isso que no verso 17 está dizendo: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E no verso 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos.
vos constituiu presbíteros para pastoreardes a igreja de Deus. Mais uma palavra minha, pastor Rogério, neste termo ainda, presbítero, bispo, pastor, aqui é de uma mesma ordem, é de um mesmo sentido. Por isso, para pastoreardes a igreja de Deus, os presbíteros pastoreiam. Não é à toa que nós nos denominamos igreja presbiteriana. Por quê? Porque não assumimos, não admitimos nenhuma autoridade na igreja acima de presbítero. E o pastor é presbítero, juntamente com os presbíteros eleitos pela igreja, o pastor docente, que também, juntamente com os pastores regentes, supervisionam a igreja e cuida da igreja. E assim, então, Paulo está dizendo a estes presbíteros que cuidassem de si mesmos, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, pastores, presbíteros, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. A igreja é de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue, o próprio sangue de Deus, que é o sangue de Cristo, porque Cristo é Deus. Mais adiante, eu sei que depois da minha partida, diz Paulo, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E isto realmente não demorou a acontecer. E até hoje nós temos lobos e lobos e lobos penetrando o rebanho e querendo arrebatar a fé a alguns, que não dizer muitos. Porém, a advertência, a admoestação continua. Esta exortação continua. Verso 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Coisas pervertidas, não de fora, mas de dentro da igreja. E isto é uma palavra profética dura de se constatar, porque de fato, olhando para a história da igreja, realmente, homens se descaminharam tanto do centro da verdade em Cristo, da obediência a Cristo, do amor a Cristo, do amor ao Evangelho, do altruísmo, deste sacrifício em favor do próximo, para se beneficiarem do rebanho, para se enriquecerem à custa do rebanho. E realmente a história está aí para dizer que isto aconteceu lá no século I, no século II, no século III. Eu não vou avançar os séculos todos, mas também no século XXI. Todos os séculos teve esse tipo de situação em que a igreja, de seu interior, brotaram homens assim, perversos e pervertidos. E Paulo continua. Portanto, que ele diz, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar-lhe herança entre os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que comigo estavam. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Por isso, então, o tema mais bem-aventurado é dar que receber. Dar o quê? Dar tudo de si. E olhar para o próximo como alguém digno de sua ajuda, de suas orações, de seu envolvimento, de seu exemplo, de seu amor a Cristo.
compartilhar isto com fidelidade, compartilhar isto com dignidade, compartilhar a vida, não fazer caso dos sofrimentos, não fazer caso dos momentos difíceis, mas enxergar com os olhos da fé que tudo o que vem sobre nós durante o ministério vem para nos tornar melhores. Porque temos aqui então, embora um quadro triste que haveria de se cumprir, porque ele diz: eu sei que depois da minha partida, e seguem-se então os avisos a respeito de homens maus. Mas não para aí, não para aí a palavra vem numa direção de consolo. Por quê? No verso 31, portanto, se assim é, se realmente não tem como evitar aquilo que o Espírito Santo o avisou, então ele diz: portanto, o que eu faço? O que você faz? Vigiai, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. E ele diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor Jesus e à palavra da sua graça. Novamente, por tudo que a igreja há de passar e por tudo aquilo que o mundo há de nos impor, nós devemos recorrer a Jesus Cristo e à sua palavra. É isto que o apóstolo Paulo está nos dando a entender. Destaque ao verso 32, os cuidados e a atenção para com o rebanho. Cuidar das portas da igreja, não aquelas portas de vidro ali que temos aqui no caso da Igreja Presbiteriana Terra Nova, mas as portas no sentido da entrada. Cuidar das portas, porta de entrada, e no sentido mais amplo ainda, a porta de entrada os nossos corações guardados em Cristo. Por isso então, guardados pelo Senhor Jesus e pela palavra da sua graça. Não há melhor maneira de guardar a casa, a sua vida, a igreja, que não aos cuidados de nosso Senhor Jesus Cristo e pela palavra da sua graça, o seu santo evangelho. Porque é o evangelho que nos santifica. Por isso então, ele está dizendo: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder. Qual o poder da palavra de Jesus em nós? Poder para nos edificar e nos dar herança entre todos os que são santificados. Conforme vimos no domingo passado, santificados, justificados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Santificados pela palavra, conforme diz o Senhor Jesus Cristo em João 17. Tenho-vos pregado a palavra, e é esta que vos santifica. Então, quando lemos o Evangelho segundo João, no capítulo 17, a oração de Jesus, aliás, a oração sacerdotal, exatamente esta palavra, segundo Jesus, é que tem poder para nos santificar, para nos purificar e nos tornar tal como nós somos aos olhos de Cristo. João 17:17. Santifica-os na verdade, disse Jesus em sua oração ao Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso, então, aqui Paulo encomenda aqueles presbíteros aos cuidados do Senhor e à palavra da sua graça, e nós, pela mesma palavra, podemos recorrer a esta verdade, nos guardarmos em Cristo e em seu santo evangelho. Assim então Deus esteja abençoando a igreja neste caminhar, somando as nossas forças. Outubro, mês da reforma, mês em que nós devemos dar destaque às Escrituras Sagradas, à fé, a Jesus, que em tudo isto nós possamos atravessar o mês de outubro nos edificando por meio de tudo aquilo que o Senhor nos tem propiciado mediante sua palavra. Melhor é caminhar da forma como o texto sagrado nos ensina,
E o que Jesus nos diz, e por meio do apóstolo Paulo também, mais bem-aventurado é dar que receber. Que assim Deus nos abençoe nesta santa disposição. Amém. Oremos. Pai Santo, nós agradecemos por Tua bondade, agradecemos pela Tua palavra, Deus, que nos edifica, agradecemos, ó Deus, porque ao longo da história o Senhor levantou homens para que a igreja estivesse, ó Deus, sendo edificada e abençoada. O colegiado apostólico, depois, ó Deus, os pais da igreja, e depois, ó Deus, o Senhor levantou reinos cristãos, e o Senhor preservou, ó Deus, a igreja ao longo dos séculos. Agora no século 21, ó Deus, que é o tempo em que vivemos, não se faz diferente. O Senhor é Deus presente e a Tua palavra é viva e eficaz. E ela é poderosa, sim, para fazer com que sejamos santificados, para também, ó Deus, termos herança da vida eterna junto a Cristo, conforme a Tua palavra nos ensina. Nesta noite, ó Deus, nós nos edificamos pela vida do apóstolo Paulo,
por essa disposição que ele teve em doar-se a si próprio em favor do ministério da palavra, do ministério do evangelho, ensinando todo o desígnio do Senhor aos seus ouvintes. Ó Deus, nós te suplicamos que o Senhor venha fazer de cada um de nós servos assim. Ó Deus, usa a tua igreja como um povo que ensina a respeito de Cristo e vive por Cristo. Ajuda-nos, ó Deus. Seja sobre nós a tua graça, seja sobre nós, ó Deus, a tua mão, conduzindo-nos, ó Deus, a esta verdade, conduzindo-nos, ó Deus, a esta necessidade, para que a igreja esteja sempre, ó Deus, voltada para Jesus e sua palavra. Em nome de quem nós oramos, agradecemos e te bendizemos. Também, ó Deus, suplicamos em favor dos enfermos, neste quadro de pandemia em que vivemos. Tenha misericórdia dos lares, ó Deus, que ainda enfrentam a situação da enfermidade, de pessoas internadas e também o luto. Tenha misericórdia, Pai, enviando a tua graça, o teu consolo e a cura, se assim o Senhor o desejar. Rogamos, ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, também pela nossa pátria. Cuida, ó Deus, dos nossos irmãos que estão, ó Deus, por toda a pátria e aqueles que estão, ó Deus, a campo, pelos países afora. Cuida, Senhor, do teu povo. Rogamos, ó Deus, estas bênçãos agradecidos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui de todo lugar, agora e sempre. Amém. Ah.